O mercado odontológico mudou muito nos últimos anos, né? Ele já vem sofrendo uma mudança há muito tempo. E como ele mudou, o dentista ele precisou também mudar o seu entendimento do mercado e o seu comportamento com os pacientes e como que ele pode se posicionar no mercado. O que acontece é que tem alguns dentistas, né, e aí eu incluo a maioria, inclusive, que resiste a essas mudanças e tenta ainda se comportar de uma maneira que dava resultado no passado, nos tempos de hoje. E aí tem tido dificuldade de obter resultados por conta disso. Tá? Então eu costumo chamar esse dentista o dentista tradicional. Tá? O dentista que tinha aquele comportamento no passado de ter o seu consultório próprio, tá? Que era um ambiente muito mais favorável para o mercado odontológico, né? Onde simplesmente se abria a porta do mercado do consultório, os pacientes já vinham chegando pela baixa concorrência que tinha na época. Então ele acaba querendo se comportar dessa mesma maneira hoje e não entende como é que não tem dado resultado. Tá? A evolução desse dentista tradicional para o dentista que hoje tem obtido mais resultados e tem se posicionado de uma maneira mais diferenciada no mercado é o dentista empreendedor. E por que o dentista empreendedor? Porque hoje o mercado odontológico ele se profissionalizou, ele evoluiu. A gente tem hoje, antes a gente tinha só dentistas com seus próprios consultórios atendendo. Essa era a concorrência. Agora, além dos consultórios, a gente tem empresas, né, verdadeiras empresas com unidades, né, franquias no Brasil inteiro, com gestão profissional, né, lidando de forma profissional com o mercado. E aí, isso muda a percepção de valor do paciente, muda o nível de exigência do paciente e encanta também o paciente e pulverizou todo o domínio do mercado odontológico que antes estava só na mão do dentista. Então, com essa conotação mais empresarial do mercado, o dentista precisou se adaptar. E essa adaptação fez o dentista se transformar em um dentista empreendedor. Logo, o dentista empreendedor é a evolução do dentista tradicional. E o que significa ser um dentista empreendedor? O empreendedor é aquele que observa o movimento do mercado, observa o que está acontecendo e cria soluções para os novos problemas do mercado. Os problemas que o dentista tradicional resolve com o seu método antigo são os problemas do passado. Hoje são novos problemas, por isso que às vezes ele tem dificuldade. Hoje o dentista que é mais empreendedor tem mais condições de entender os problemas do mercado atual e apresentar, oferecer uma solução mais precisa para resolver essas questões e consequentemente acaba tendo mais sucesso no mercado. Então é o seguinte, como eu já falei antes, eu acredito que ainda a grande maioria dos dentistas se comporta de uma maneira tradicional, se comporta como no passado. E por que isso acontece? Muito devido à cultura odontológica. Existe uma cultura no odontológico espalhada nas faculdades, espalhada no próprio meio, né, nas especializações, no meio, nos cursos, em que insiste em trabalhar nesse modelo antigo, no modelo onde se priorizava muito a questão de qualificação técnica, especialização e nada no mercado, porque antes não se tinha essa necessidade, não se tinha essa concorrência. E o dentista continuando a insistir dessa forma, vendo a odontologia ainda dessa forma mais romântica, tem muitas vezes até cegado esse dentista para sua própria condição, cegado para as mudanças que estão acontecendo. E aí eles acabam resistindo a essas mudanças, resistindo na forma como se posicionam, na forma como apresentam o seu produto, na forma como vendem, na forma como se apresentam para o mercado. Para que
fique mais claro para você a diferença entre os dois e para que você possa, com sinceridade, se identificar em uma dessas duas categorias, eu trouxe aqui hoje uma diferenciação entre os dois, diferenciação de comportamento. Como que um dentista empreendedor age numa determinada situação e como que o dentista tradicional age nesta mesma situação. Essa aula de hoje é para te trazer uma reflexão. Você ouvindo a diferença entre os dois, você vai conseguir se visualizar nas suas atitudes, na forma como você age com seus pacientes e com o mercado. E aí vai ser o primeiro passo da sua transformação. O primeiro passo vai ser você conseguir se enxergar. Porque, como eu falei, a maioria ainda se comporta de maneira tradicional, porém não enxerga que se comporta dessa maneira tradicional. E acaba responsabilizando o mercado, a situação, a economia, o público, os pacientes e por aí, a concorrência e por aí vai. A mudança está em nós. E não tem jeito, a evolução acontece e a gente precisa evoluir, tá? Então vamos lá. Eu trouxe alguns pontos aqui para você poder fazer essa sincera reflexão com você mesmo. Você não precisa falar para ninguém isso. É uma sincera reflexão para você se olhar e falar: olha, eu acho que eu estou agindo como tradicional. E deve ser por isso que eu não estou conseguindo resultados. Então, é uma aula assim para que mude a sua chave, que vire a sua chave, tá? Para que você acorde, ok? Então vamos lá. O dentista empreendedor, quando ele está diante de um paciente, ele procura entender o que esse paciente quer. Ele não julga o que o paciente quer. Ele ouve mais do que fala. Ele entende. E aí ele procura oferecer soluções dentro do conhecimento dele, dentro do portfólio de serviços que ele tem, que consigam atender o mais precisamente possível aquilo que o paciente deseja. Tá? Em contrapartida, um dentista tradicional, ele julga muito o que o paciente deseja, pelo paciente não ter o conhecimento e às vezes se encantar com apelos estéticos, só com a parte estética, e não, por exemplo, dar valor para a prevenção, dar valor para a saúde ou para outros problemas que podem estar prejudicando a sua saúde. Tá? E aí, nesse sentido, ele acaba criticando o paciente. Tá? Então, essa é uma diferença, é uma primeira diferença que eu queria deixar claro. O dentista empreendedor, ele entende o que o paciente quer. O dentista tradicional, ele critica o que o paciente quer quando não é aquilo que quando ele não concorda com o paciente em relação àquele determinado tema. Então vamos lá, vamos trazer um exemplo aqui para que fique mais clara essa diferença. Vamos supor que chegou um paciente numa clínica, num consultório de um dentista tradicional. Um paciente que tem uma característica que é mais pão duro, assim, que ele não quer gastar muito dinheiro. Tá? O dentista tradicional, ele vai propor soluções que resolvam sua questão. Vamos dizer, por exemplo, que ele tem ali 4 dentes destruídos, ele precisa fazer 4 coroas metalocerâmicas ali sobre os dentes para ficar zeradinho. E aí ele acha muito caro, tal, e fica perguntando se tem alguma alternativa mais barata, tal, como provisório, alguma coisa assim. O dentista tradicional, aquilo vai incomodar ele, e ele vai tentar convencer a todo custo o paciente de que aquilo não é o melhor tratamento para ele. De que é melhor ele fazer as coroas metalocerâmicas, que são definitivas, tal, porque as provisórias, apesar de serem mais baratas, vão demorar menos tempo, tal, etc. Aquilo não é o que o paciente queria ouvir. Tá certo que ele esclareceu sobre um fato, ele está certo do ponto de vista de ciência. Porém, não é o que o paciente quer. E aí, às vezes, você precisa um pouco de paciência com o paciente e entender o que ele quer. Tá?
Nesse sentido, se ele insiste com um paciente desse perfil, o paciente, ele acaba perdendo o paciente pega o orçamento e vai para outro dentista. O dentista empreendedor, nessa mesma situação, ele pode ter uma outra leitura. Ele pode ver esse paciente, identificar que é um cara pão duro e identificar que ele precisa conquistar a confiança desse paciente com o passar do tempo. Então, ele dá a escolha para o paciente. Ele fala, olha, nesse seu caso, você precisa de prótese. Tá? Prótese é um tratamento caro. Eu não sei das suas, né, a gente não sei como é que estão as suas condições no momento, tá? Mas o ideal era a gente fazer 4 coroas metalocerâmica aqui para resolver definitivamente esse seu problema. Porém, se você está achando que está muito caro, porque é um tratamento um pouco mais caro, eu tenho uma outra alternativa para você, que são aqui com provisórios prensados, que vai te sair menos da metade do preço. Não é a solução ideal, mas vai te resolver por um tempo, tá? Não posso dar uma garantia, porque não é a solução mais adequada, mas vai te resolver por um tempo aqui, tu vai ganhar um tempo até tu ter condições de fazer um tratamento mais adequado. Ou seja, ele entendeu, ele leu o paciente e entendeu que o que ele queria era gastar menos naquele momento. E o que ele precisava era de mais confiança nesse profissional para poder gastar mais dinheiro com algo definitivo. O paciente pão duro, ele precisa de um tempo para ele poder absorver aquela despesa extra, extraordinária que ele teria naquele momento. Tá? Então, nesse sentido, o dentista empreendedor reconhece isso e oferece soluções que vão se adequar naquele momento ao que ele quer. E aí ganha a confiança dele e lá na frente acaba vendendo a coroa metalocerâmica. Tá? Ele pode ainda completar essa argumentação dizendo, bom, essa coroa que eu estou oferecendo de provisório prensado, ela é mais barata, mas ela vai ser uma etapa do seu tratamento definitivo, então você não vai perder nada. Você está apenas adiando isso, ou seja, adequou exatamente ao que ele quer. Tá? Outro exemplo é quando são tratamentos estéticos que acontecem, né? Com pacientes com condições precárias na boca, querendo fazer lentes de contato, por exemplo, em porcelana. Né? O dentista tradicional ele tende a criticar isso. Não, mas como é que ele quer fazer lente de contato se ele está com os dentes todos comprometidos atrás, tal, tem que priorizar, não sei o quê. O dentista empreendedor, ele vê que o paciente quer isso e não adianta lutar contra isso. Ele vai falar, avisar, fazer o papel dele, falar, olha, tem outras condições, tem outras situações graves no seu dente, eu te sugiro você fazer elas primeiro, mas se você quiser fazer as lentes de contato, não tem problema, a gente faz primeiro isso, depois você ganha um tempo, ganha um dinheiro e a gente vai nas outras. Então aí ele vai ganhando confiança, ou seja, ele acompanha o desejo do paciente, aí fica muito mais agradável, muito mais fácil para vender. Tá? Uma outra característica, tá? Para a gente comparar as duas. O dentista empreendedor, ele vende o tratamento explicando o benefício desse tratamento. O dentista tradicional, ele vende o tratamento explicando o procedimento. Então, o que o paciente entende é o benefício, não o procedimento. O procedimento tem valor só para quem é dentista. Para quem não é, não significa absolutamente nada. O que ele quer é o benefício daquilo. Né? Então, toda a argumentação do dentista empreendedor, quando vai tentar convencer um paciente, de fazer um determinado tratamento, é com foco no benefício que aquele tratamento vai trazer para ele. No final, depois que o paciente já comprou a ideia, aí ele explica como é que vai acontecer. Então ele fala 80% do benefício, 80% do tempo sobre o benefício e 20% do tempo sobre o procedimento. O dentista tradicional, ele inverte essa lógica. Ele fala 80% do tempo sobre o procedimento e apenas 20% do tempo sobre o benefício. Tá? Então aqui para trazer um exemplo prático para você poder entender. Quando você vai fazer vai vender um protocolo, por exemplo, que é um tratamento transformador, né, realmente muda a vida do paciente, o dentista tradicional, ele
foca muito a sua argumentação em cima de como vai acontecer aquele procedimento. Que vão ser extraídos alguns dentes que estão comprometidos, que vão ser colocados 4, 5, 6 implantes, dependendo da região, que depois vai vir uma prótese fixa por cima, que vai poder entregar em 72 horas ou em 6 meses, dependendo do caso. Ele explica o procedimento, porque para ele o valor daquilo, aquilo tem valor. Ele está vendendo como se estivesse vendendo para ele, não para o paciente. Para o paciente, ele enxerga aquilo tudo como: nossa, ele vai me mutilar, tirar meus dentes e depois vai colocar parafuso na minha boca. E aí depois vai prender essa prótese com um parafuso. Deus me livre. Ou seja, a conotação, o entendimento do processo para o dentista é um e para o paciente é outro, completamente contrário. Tá? Então, o dentista empreendedor, ele já foca a sua abordagem no benefício. Então, o que ele fala? Primeiro, ele já começa a falar sobre o problema que ele estar usando aquela prótese móvel. Ah, você está aí com essas próteses móveis, é horrível, né? Você precisa tirar para se higienizar, fica aparecendo grampinha aqui quando você sorri, já fica constrangido, ou você está com uma dentadura, né? Fala, você fica saindo toda hora, você tem que falar com cuidado, e é uma situação horrível, constrangedora, sem contar que você ainda se está se sentindo mutilado com isso, né? O paciente que usa prótese móvel, ele se sente velho, mutilado, porque não... A gente tem os nossos dentes na boca, né? Mas quem não tem é uma situação muito complicada. Então esse paciente está com um desconforto muito presente na sua vida. Então o dentista empreendedor explora isso do paciente e depois apresenta a solução para isso. Ele leva o paciente para esse entendimento, ele divide a dor e o sofrimento dessa condição com o paciente e depois apresenta a solução. Olha, mas hoje você não precisa passar por isso. Tem tratamentos muito melhores do que isso que podem te dar dentes fixos. Você já imaginou ter dente fixo, não precisar ficar tirando a dentadura, não precisar para limpar, não precisar se preocupar em falar que ela vai cair, como se fossem dentes normais mesmo? Já imaginou estar nessa condição? Esse é um tratamento que vai mudar a sua vida. E aí ele explica como isso vai mudar a vida dele, que ele vai poder comer coisas mais duras, que ele não vai precisar limpar, que ele não vai se constranger, né? Que a vida dele vai mudar. Então ele vai fazendo o paciente se enxergar com essa nova condição, focando sempre no benefício que traz o protocolo para a vida do paciente. Ele mostra casos de outros pacientes que realmente mudaram a vida. Olha como a paciente se emocionou com isso. Tem gente que se emociona ao colocar um protocolo, porque sempre teve dente móvel. Tá? Depois que o paciente comprou essa ideia, o próprio paciente pergunta: tá, e como é que faz isso aí? Aí ele explica: não, é um procedimento com cirurgia, tá? Não se preocupe, que é uma cirurgia simples, a gente vai extrair esses restos de dentes aí que não vão servir para nada, já estão comprometidos, tá? Mas logo em seguida a gente vai botar 4 implantezinhos só, ou 6, ou seja lá qual for o caso, e depois a gente coloca a prótese sobre eles e vai ficar fixa, para você em 72 horas, ou primeiro coloca e depois bota um provisório, depende do caso, mas aí ele explica só depois que o paciente já comprou a ideia, tá? Então essa é uma diferença básica, e o dentista tradicional ele insiste em valorizar, ele não consegue enxergar que o que vende é o benefício, tá? Então essa abordagem já mudou, tá? E há uma diferença muito clara entre os dois. Uma outra diferença muito clara entre os dois é com relação aos procedimentos que o dentista não executa. Tá? Por exemplo, um dentista que é especialista em implante e que não quer mais executar canal, ou que não quer mais fazer pério, ou seja lá o que for. O dentista tradicional, ele encaminha esses pacientes para colegas que fazem esse tipo de tratamento, né? Era uma prática muito utilizada no passado e muitos ainda utilizam. O dentista empreendedor, não. Ele monta uma equipe no seu própria clínica, no seu próprio consultório ou clínica, para atender esse paciente lá dentro do seu estabelecimento. E por que ele faz isso?
Primeiro, porque o paciente não gosta de ficar indo em vários consultórios para resolver o seu problema. Ele gosta de ir em um só, né? Onde ele está confiando no profissional e ele agiliza a vida dele lá. Segundo, que ele está também faturando com os outros profissionais. Afinal de contas, foi ele que conquistou o paciente, ele merece faturar com isso. Tá? Então ele já tem uma atitude mais empreendedora. O dentista tradicional, quando encaminha, ele corre um risco do paciente não voltar, gostar daquele dentista, aquele dentista que ele encaminhou tem uma equipe, ele resolver tudo por ali, ele corre esse risco, né? E ele fica refém da contrapartida do outro dentista. Porque a gente, né, os dentistas encaminham na esperança, na expectativa de que o outro dentista que te encaminhou te dê um encaminhamento de volta quando não for a especialidade dele. Só que isso muitas vezes não acontece, você não tem controle sobre isso, né? Então, isso ele fica na dependência disso, tá? Então, é uma condição atual para o mercado atual, onde o dentista empreendedor consegue ganhar com todos os outros procedimentos que ele não executa, sem precisar necessariamente atender, ou seja, uma atitude de empreendedor, uma atitude de empresário, e agrada o seu paciente que não precisa ficar indo em vários consultórios para poder resolver o seu problema. Tá? Outra grande diferença, o dentista empreendedor, o dentista tradicional, quando ele pensa em investimentos na sua carreira, ele investe exclusivamente em especializações, ou atualizações, ou cursos técnicos, para melhorar a sua habilidade, né, a sua qualificação técnica e assim conseguir cobrar mais pelos seus procedimentos e aumentar a sua hora clínica. O dentista empreendedor, ele pode investir em especializações com esse intuito, caso ele tenha vocação para isso e ele realmente se identifique com essa parte clínica, mas ele também investe no seu negócio, na sua clínica, para que ela fique cada vez melhor, para que ela entregue um serviço cada vez melhor e assim atraia mais pacientes e o negócio dele cresça. Então, exemplo, o dentista tradicional ele vai investir numa especialização, uma atualização ou em outro tipo de curso e vai manter o seu consultório daquele mesmo jeito. O dentista empreendedor não, ele vai investir numa sala de espera melhor, ele vai investir em marketing, ele vai para trazer mais pacientes, ele vai investir em treinamento da equipe dele para entregar um atendimento de melhor qualidade que agrade mais o paciente. Ele vai investir em políticas de relacionamento com o paciente para fidelizar o paciente. Ele vai investir numa outra cadeira para aumentar a produção. Ele vai investir em padronizar os seus processos para criar uma marca que possa crescer no mercado. Ele vai investir em uma outra unidade, ou seja, ele vai pensar no negócio em si. Tá? Então, isso é muito mais adequado para a realidade de hoje do que o que o dentista tradicional está fazendo. Porque o dentista tradicional, dessa forma, ele corre o risco de investir alto em especializações, que é caro, se especializar e acabar trabalhando pro dentista empreendedor ou, pior ainda, para um outro empresário que nem é dentista, que tem atitude empreendedora no mercado odontológico e está contratando a sua mão de obra, que vai ficando cada vez mais barata porque muitos dentistas tradicionais continuam se especializando dessa forma. E aí, quando a gente tem muitos se especializando dessa forma, a gente tem mais oferta e aí a mão de obra fica mais barata. Tá? Percebe a diferença de raciocínio, de visão? Tá? Não estou dizendo que não é para se especializar, você pode, mas você investe no seu negócio também. Tá? Para crescer o seu negócio só na sua habilidade, você corre o risco de cair nesse tipo de armadilha. Outra grande diferença, o dentista empreendedor, ele entende essa mudança toda que está acontecendo no mercado. Ele se adapta a essa mudança e ele cresce com um novo modelo de mercado. Ou seja, ele é um ser adaptativo. E
Na natureza, só sobrevive quem se adapta. Então o dentista empreendedor é um sobrevivente por natureza. Ele vai entender que agora o mercado caminha dessa forma como eu acabei de descrever, né? Que hoje tem uma pegada a odontologia está numa pegada mais empresarial do que romântica, né? E ele adapta o direcionamento da sua carreira e o seu negócio, né? A gestão do seu negócio para essa nova realidade. O dentista tradicional não. O dentista tradicional ele fica reclamando de como as coisas mudaram, de que a odontologia acabou, de que agora as empresas tomaram conta e que está tudo prostituído e que o paciente já não dá valor para a técnica, só quer saber de tratamento estético, só quer saber de propaganda e fica reclamando e fica esperando que um dia apareça uma grande solução mágica, que o CRO vai regular o mercado e tudo vai voltar a ser como era antes. Não vai voltar a ser como era antes. As coisas caminham para frente, não volta para trás. Então, essa é uma diferença assim gritante, assim, muito característica e muito visível entre os dois, tá? Porque assim, sinceramente, eu conheço muitos dentistas e a grande maioria tá realmente dentro dessa categoria, principalmente os mais antigos, né? Principalmente as gerações mais velhas, os mais novos já estão se ligando nisso. Eles ficam reclamando. Tem muito dentista que eu conheço que vai para a rede social e fica reclamando, perdendo tempo que podia estar trabalhando em outra estratégia de captação de pacientes para o seu consultório, por exemplo, ou em transformar a sua clínica numa empresa mesmo. Não fica indo em rede social ou em grupos de dentistas reclamando e criticando, falando como que a odontologia já era, tal, não sei o que acabou. Realmente, esse tipo de atitude não resolve nada, não vai resolver o problema, só vai atrasar, tá? Então essa é uma diferença muito clara que eu vejo. E uma última diferença que eu queria trazer já com visão no futuro. O dentista tradicional, ele planeja sua aposentadoria tradicionalmente através da previdência privada. Então, certas entidades financeiras que já estão acostumadas a vender esse tipo de produto para profissionais liberais, como dentista, os procuram e mostram ali os planos de previdência privada e ele planeja sua aposentadoria dessa forma, investindo mensalmente um dinheiro na sua aposentadoria, na sua previdência privada, para no futuro ele poder ter a sua renda, né? É um método muito a longo prazo. Vai investir muito e vai ter o retorno disso lá na frente. O dentista empreendedor, não. Ele já tem a ideia de que todo esse dinheiro que ele está investindo na previdência privada, se ele fizer os próprios investimentos, ele se aposenta muito mais cedo, né? Então o que ele faz? Ele investe nos seus negócios. E aí não precisa ser só a odontologia, a sua clínica. Ele pode investir só na sua clínica para tornar ela cada vez mais rápida e crescer mais, mas ele também pode investir em outros negócios, em diversificar os seus negócios, né? E encurtar esse tempo de aposentadoria. Um exemplo claro, tá? Inclusive eu vou trazer esse exemplo que aconteceu comigo. Eu montei uma clínica, a clínica funcionou, montei outra unidade, a clínica foi funcionando e ela foi aumentando o seu poder de faturamento, com a equipe, com tudo, né? Nesse modelo eu nunca atendi clinicamente, sempre como empresário. Chegou um determinado momento, eu vi que a clínica estava indo bem e que ela tinha um valor no mercado, que ela estava bem valorizada porque ela tinha ocupado um espaço e estava faturando, estava atraindo cliente. Então, eu resolvi vender essa estrutura. No momento que eu vendi, lógico, foi negociado, eu vi que estavam pagando bem, porque eu estava garantindo o mesmo faturamento que eu estava obtendo para o novo comprador, porque estava muito associado à marca da clínica, não ao profissional, né? A clínica tinha uma marca, então os pacientes confiavam na marca. Se fosse trocar o dono,
os pacientes tenderiam a continuar com a marca. Então eu podia garantir para esse futuro comprador que o faturamento permaneceria o mesmo caso ele mantivesse as mesmas sugestões de gestão que eu estava já tomando, né, que estava dando certo. Então eu pude vender por um valor 5 vezes maior do que eu havia investido em 5 anos. Ou seja, eu fui dobrando o valor do meu capital, eu investi um capital X e eu fui dobrando o valor do capital a cada ano. Ao final de 5 anos ele valia 5x. Então, dessa forma eu consegui encurtar o meu tempo de aposentadoria. Aquele com a previdência privada ia demorar sei lá quanto tempo, 20 anos, 30 anos. Então, em 5 anos eu consegui chegar em 20 anos de arrecadação pela previdência privada. Agora eu pego esse dinheiro e invisto em outros negócios para encurtar ainda mais a minha aposentadoria e de repente conseguir se aposentar muito antes do que eu imagino. Então, essa é uma característica do dentista empreendedor. Ele não vê a clínica dele como de uma forma romântica, como, nossa, isso aqui é o meu sustento e vou levar para o resto da vida. Não, ele vê como um ativo, como um negócio que ele pode trocar a qualquer momento, que ele pode valorizar e trocar. Por exemplo, agora, com o dinheiro da venda, eu posso muito bem procurar clínicas que estão quebradas, que tem bastante por aí, comprar bem barato, utilizar o meu conhecimento e fazer a clínica crescer e vender novamente. Valorizado. É uma forma de crescer, é um pensamento empreendedor, é um pensamento de empresário, de empreendedor, que é desapegado. Esse cara corre mais risco, mas ele cresce com uma velocidade muito maior. Questão de escolha. Mas, definitivamente, a aposentadoria pela previdência privada é um caminho muito demorado, muito penoso e, com certeza, as suas costas vão estar destruídas ao final desse processo, porque a gente sabe que o atendimento odontológico é uma coisa que judia muito do físico do dentista. Bom, então era isso. Eu queria mostrar, eu acho que ficou bem claro aqui com exemplos e mostrando as linhas de pensamento de cada um, e eu espero que isso possa ter ajudado você a identificar formas de pensar e atitudes que você possa estar tendo no seu dia a dia e ver que você pode estar indo numa direção que não vai te trazer um futuro. Tá? E você possa, uma vez identificado, poder corrigir esse rumo e poder se adaptar aos novos tempos e voltar a ser protagonista do mercado como um dia o dentista foi. O dentista só vai voltar a ser protagonista do mercado quando ele entender isso e se transformar num dentista empreendedor também. Tá ok? Bom, era isso. No mais, eu desejo uma agenda cheia de pacientes para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.